Essa é a nossa querida Juquiá. Este covo que adorna este brasão, na história tem passagem radiante. Este covo traduzido é Juquiá, na linguagem do índio e do bandeirante. Tem formato de um cacho ou uma grande família. Mas nossa história se inicia bem longe daqui. Abraham Lincoln é eleito o 18º presidente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estava dividido entre o norte industrializado e o sul agrícola e escravocrata. A divisão em dois países não foi aceita e, não havendo acordo, iniciou-se uma guerra interna no país que durou de 1861 até 1865. Acredita-se que aproximadamente 600 mil americanos morreram nos confrontos, que se encerrou em 1865 com a rendição do coronel Robert Lee, líder dos confederados. Com as propriedades do sul destruídas e confiscadas, e na sequência, com o assassinato de Lincoln, os sulistas confederados fugiram dos Estados Unidos, procurando refúgio nos países da América Central e América do Sul, principalmente o Brasil. O reverendo Ballard Smith Dunn, reitor da igreja de St. Philip's em Nova Orleans, com o pouco dinheiro que possuía, arrumou um desconto razoável no barco, a vela Valiant, e numa viagem de 60 dias, chegou ao seu destino, o Rio de Janeiro. Havia interesse do imperador Dom Pedro dos americanos no Brasil para ensinarem sobre agricultura e, principalmente, o plantio do algodão. O ministro Paula Souza deu trânsito para todas as necessidades de Dunn. Esteve no Espírito Santo, no interior do estado do Rio de Janeiro, mas foi no vale do rio Juquiá que ele encontrou o que esperava encontrar: muitas terras por um preço baixo. Requereu o título das terras e, com alguns compatriotas, chegou ao vale do rio Juquiá, onde compraram mais terras, ficando donos de uma área equivalente a 259 quilômetros quadrados. Para a área toda, deu o nome de Lizzieland, em honra à sua falecida esposa, e a residência central chamou de Ballard. Dunn estava satisfeito em saber que a sua colônia atraiu outros americanos. Tomou conhecimento de que uma estrada estava para ser feita entre Juquiá e Sorocaba. Naquela época, eu tinha 10 anos de idade e o casarão já era antigo e falava que tinha sido construído pelos americanos. E até hoje o casarão ainda existe ali no bairro do Poço Grande, ali, que é da fazenda do Dr. Paulo. Trabalhara a terra para produzir algodão, açúcar, tabaco e café. Os colonos também plantaram milho, arroz, feijão e cana. Aprenderam a fazer covos com seus vizinhos caiçaras e tiveram peixe e caça. Após a grande plantação, caiu uma forte chuva e o rio Juquiá transbordou e não conseguiram realizar a colheita. Tudo ficou embaixo d'água. Nada foi salvo. Além disso, quando baixaram as águas, a febre chegou de uma vez e Lizzieland, o sonho americano em Juquiá, acabou. Os americanos se misturaram à população ou foram para uma pequena vila de americanos na região de Campinas, que progredia rapidamente. Essa pequena vila é hoje a cidade de Americana. 30 anos se passaram quando o também americano Horace Manley Lane, fundador em 1886 do Instituto Presbiteriano Mackenzie. O Horace Lane ele trabalhou no Mackenzie e implantou uma metodologia educacional na escola americana. Quando Rangel Pestana assumiu a Secretaria da Educação, ele apresentou Horace Lane a Caetano de Campos. Juntos, Caetano de Campos e Horace Lane implantaram a nova metodologia de ensino, originada nas salas de aula mackenzistas em São Paulo. Horace Lane comprou a fazenda Poço Grande. Em 1896, convidou o Sr. Willis Roberto Banks, filho de americanos, morador em Castro, no Paraná,
para administrar a fazenda Poço Grande. Meus queridos descendentes, eu sou Frederico Switzerlane. Hoje vou compartilhar minha live story com vocês. Nasci em 20 de janeiro de 1863 em Worcester, Massachusetts, como primogênito de Ellen e Horace Manley. Após completar meus estudos em odontologia nos Estados Unidos, embarquei para o Brasil, reencontrando meu pai e meus irmãos. Em São Paulo trabalhei como dentista. Fui agricultor na fazenda Poço Grande em Juquiá, onde introduzi a cultura de juta no Brasil. Nosso filho Francisco, mais conhecido como Frank, foi agricultor na fazenda Poço Grande Juquiá, Vale do Ribeira, estado de São Paulo. Frank teve 10 filhos encantadores. Fico muito feliz em poder compartilhar minhas memórias com vocês. Hoje é dia 18 de abril, data esta, de abril de 1964, data esta em que eu estou completando meus 80 anos de peregrinação sobre essa terra. Cresceu muito o número dos assistentes e já não comportava mais na sala. Então meu pai achou conveniente fazer uma igreja. Depois que comprou o morrinho, então ninguém conhecia tijolos. E papai levantou a igreja com tijolos, telha. Da Igreja Unida deram oferta a ele, que ele comprou os vídeos, trouxe as medidas e já levou tudo cortado. Não sei quantos dias atravessou o sertão com aquela mala de vídeos às costas. Até que abriu e vimos os vídeos. Levou massa, trouxe na igrejinha, colocou nos cachimhos e estão lá as vidraças até o dia de hoje. Foi a primeira igreja que teve janelas com vidraça, foi o morrinho. Aquele povo, e parece que um povo desprezado, porque não havia comunicação com outros lugares, era isolado, pode-se dizer, do mundo. 1898. Que dificuldade para fazer um tempo naquele tempo. Hoje a gente nota dificuldade, imagine aquele tempo. Esses vídeos todos da banderola do tempo todo, meu avô trouxe das costas de São Paulo, que a Sociedade Senhora da Igreja Presbiteriana doou para ele. Ele trouxe todos eles, chegou aqui na Fazenda Poço Grande, ele abriu, estavam todos intactos. Ficou tão contente de eles assim, intactos, satisfeito, e colocou todos esses vídeos. Esses vídeos são estrangeiros ainda. E um ano antes já se começou o evangelho lá na Fazenda Poço Grande. Ele chegou dia 16 de janeiro de 1897. Em 1897, no dia 17 seguinte, ele realizou o primeiro culto. Então dali não parou mais. E já no ano 98, um ano depois, já tinha um templo aqui. Então vamos comemorar no 28, mas a verdade seria no 27. 17 de janeiro de 1897, o primeiro culto evangélico aqui na região sul paulista. Tem um significado muito grande para a história evangelística aqui no Vale do Ribeira, e principalmente pela família Banks, que vem, os últimos foram o reverendo Willis Banks Leite, que foi neto do fundador aqui desse local, que veio para cuidar de uma fazenda, no entanto, escolheu aqui esse local para estar realizando o primeiro culto evangélico. E aqui se iniciou uma história. E o reverendo Willis, para nós, foi a continuidade de todo esse trabalho. Aqui em Juquiá ele viveu até 96, quando ele veio a falecer. Então ele tinha um carinho muito grande por esse local. Ele cuidava, zelava de Morrinho como se fosse algo muito especial para ele, até porque tinha a história da família dele. Então o reverendo Willis era aquela pessoa totalmente dedicada. E quando, ocasião dos retiros aqui, os meses de julho, todo mês de julho tem o acampamento de Morrinho. Então isso para o reverendo Willis era de grande importância, porque aqui ele conseguia
traduzir um pouco da história e passar para os nossos jovens, para nossas crianças, o que significava o Morrinho. Portanto, a história de Morrinho tem tudo a ver com a família Banks e principalmente pelo reverendo Willis, que foi um dos últimos, mesmo que a sua família ainda esteja alguns vivos, né? Nós temos o caso de seus filhos, Dona Vicência, que ainda está em Juquiá com a gente, mas a história se findou ali com o falecimento do pastor Willis. Eu sou Vicência Banks Florencio, filha de Willis Banks Leite e Vitória Martins Banks Leite, neta da vovó Exaltina, que era filha do meu bisavô Willis Roberto Banks, que foi o fundador desse trabalho aqui. Morrinho é a Terra Santa, um lugar maravilhoso, onde nós podemos estar numa comunhão mais íntima uns com os outros e em comunhão com Deus também. Morrinho não foi esquecido diante da pandemia. No mundo ainda existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar.